Aqui neste Jornal Diário, num dia que é naturalmente importante para o Futebol Clube do Porto acima de tudo, mas também para nós informação que damos aqui o pontapé de saída para uma nova fase da informação do Porto Canal. Queria precisamente começar por falar dos Dragões de Ouro. Este ano tivemos uma cerimónia ou um acontecimento que foi marcado de uma forma muito diferente, mas ainda assim, Sr. Presidente, conseguimos concluir que o Porto continua a ter gente de muita qualidade para distinguir ano após ano. E este ano não foi diferente, é isso? Não foi diferente. Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os esportistas que a esta hora estarão neste dia de aniversário do clube em contacto comigo através do Porto Canal, saudá-los e dizer que foi com imensa pena que não pudemos fazer como estava prevista a nossa gala para entregar os Dragões de Ouro num ambiente naturalmente mais condizente com os galardoados, mas nessa impossibilidade entendemos que não devíamos deixar de os atribuir e de os entregar, e então consideramos que era entregando-os todos hoje nas diversas instalações do clube e da SAD, conforme fosse mais apropriado com o currículo e a história do galardoado, e começando das 10 da manhã até agora às 8 da noite, conseguimos entregar em ambiente agradável, com momentos de grande emoção, a 16 galardoados, o que para mim foi um motivo de muita satisfação e, sobretudo, ao verificar que as pessoas continuam a sentir o Futebol Clube do Porto. Os galardoados todos, de modo geral, mostraram uma alegria enorme, alguns mesmo uma grande emoção, e foram momentos bonitos que me ajudaram também a fortalecer o meu ânimo e a sentir-me orgulhoso de ter tanta gente a merecer ser galardoada. O Sérgio Conceição recebeu o Dragão de Ouro para treinador do ano pela segunda vez, e ele que até já tinha recebido também enquanto jogador, não é? Mas tornou-se no primeiro no futebol a ganhar duas vezes. Em janeiro o Presidente disse relativamente ao Sérgio Conceição que ele tinha muitas semelhanças com José Maria Pedroto, que para o universo do Futebol Clube do Porto é de facto um treinador com imenso peso e imensa história e que representa muito para os esportistas. Em que é que são semelhantes os dois, na sua opinião? Bem, não há pessoas iguais, portanto pode haver pessoas mais parecidas com as outras. Naturalmente, quando eu comparo e digo que o Sérgio Conceição tem semelhanças com o José Maria Pedroto, sempre saudoso para nós portistas e para mim como amigo que fui dele e sentia que era recíproca essa amizade, naturalmente que tenho que considerar que é altamente elogioso para o Sérgio Conceição, mas se o disse e mantenho, é porque realmente é aquilo que eu penso e é aquilo que eu tenho constatado ao longo dos anos em que convivi bem de perto com o Zé Maria Pedroto, e também convivo com o Sérgio Conceição há muitos anos, porque ele veio para o Futebol Clube do Porto aos 16 anos, e hoje, ao fim de todos esses anos, tenho acompanhado a carreira dele, fui seu diretor de futebol, fui seu presidente enquanto jogador, sou presidente enquanto ele treinador, e tenho, como já disse por ele, uma amizade fraterna. Eu vejo, não como meu filho, porque filhos, os pais são insubstituíveis, e ele tem os pais que adora e que ainda hoje recordou com emoção. Sim, portanto, naturalmente que não vou intitular isso, apenas dizer que tenho, como já referi até publicamente por ele, uma amizade fraterna. Mas vejo-lhe muitas semelhanças na determinação, na paixão com que se entrega ao trabalho, no rigor que tem para com ele próprio e para com todos que trabalham com ele, tanto os jogadores como todos que colaboram na secção, toda a gente. Ele é de um rigor extremo, mas sempre com racionalidade, com interesse, e pondo sobretudo
os interesses do Futebol Clube do Porto sempre acima dos dele ou de quem quer que seja. Ele, pelo Futebol Clube do Porto, como fazia Zé Maria Pedroto, ele é capaz de entrar em qualquer guerra, não é de recear, não tem medo e apaixona-se realmente por aquilo que faz. Portanto, nesse aspecto, sendo pessoas diferentes, de origens diferentes, totalmente diferentes, não antagónicas, apenas diferentes, têm muito de comum em tudo o que é o seu trabalho, em que é a sua paixão, em que é a sua dedicação e que é a vontade intransponível de estar sempre do lado do Futebol Clube do Porto e defender sempre os interesses do clube. Hoje, quando ele recebeu o Dragão de Ouro, ficou-me uma frase na memória, eu estava a ver em direto a emissão, ele disse que enquanto o Presidente estivesse no Futebol Clube do Porto, ele estaria ao seu lado. Como é que recebeu essa declaração do Sérgio Conceição? Com muita satisfação, aliás, não foi, ele já me o tinha dito a mim, é evidente que a minha vontade toda a gente sabe é que ele continue, vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo, porque penso que no projeto que temos para o Futebol Clube do Porto, depois da tempestade vem a bonança e naturalmente que depois dos períodos difíceis em que vivemos e em que conseguimos em 3 anos ganhar 2 campeonatos, e sabe-se bem porque não foram 3 em 3, é justo também que ele possa continuar a dar todo o seu trabalho e o seu talento ao Futebol Clube do Porto com tempos mais fáceis. Para si, é para ele continuar a renovar? Por minha vontade, repito que, para mim, desejo que ele seja o treinador do Futebol Clube do Porto no futuro. Olhando para aquilo que tem sido o trajeto do próprio clube, Presidente, os números são inegáveis, não é? Antes da sua chegada à presidência, o Porto tinha 16 títulos no futebol, consigo ganhou mais 62 títulos, só no futebol, não falando também das modalidades. O que é que, na sua opinião, foi determinante, agora olhando um bocadinho em retrospectiva, o que é que foi determinante para este virar de página do Futebol Clube do Porto? Eu acho que foi uma luta que nós travamos quando entrei para o Futebol Clube do Porto com o Zé Maria Pedroto. O Futebol Clube do Porto era totalmente dominado pelo centralismo. Não é que agora não haja o mesmo centralismo, unicamente talvez haja menos descaramento. Se calhar, curiosamente, há mais cobertura dos órgãos de comunicação, até porque são mais, e alguns de menor qualidade. Mas havia uma subjugação permanente, era um fatalismo, Lisboa mandava e pronto, e tínhamos que aceitar. E nós lutamos contra isso. E depois o 25 de Abril, que acabou com muitas coisas, não acabou com tudo que era preciso acabar, mas acabou com muita coisa, veio realmente repor a verdade em muitos setores e um deles foi o futebol. Mas quando olhamos, por exemplo, ainda na última edição da revista Dragões, tivemos um estudo relativamente àquilo que foi o crescimento do clube, nomeadamente em termos de sócios. Em 1977 tínhamos 52.800 sócios, sensivelmente. Hoje temos 137.750, mais 85 mil sócios. O Futebol Clube do Porto já não é apenas um clube do Porto. E isto é representativo disso mesmo, desse crescimento. Sim, não é? Também, mas naturalmente que sabe-se que as vitórias atraem sempre a juventude. E naturalmente que uma criança começa a ouvir falar de futebol e vê um clube a ganhar, um clube a ter festas, um clube a ter, sobretudo, vitórias internacionais, naturalmente que conquista a simpatia dessas crianças e desses jovens. Isso também teve muita influência. E depois o dinamismo que se tentou imprimir vai mais de encontro à maneira de ser e ao caráter das pessoas do Norte, e naturalmente que o Futebol Clube do Porto implantou-se. E o Futebol Clube do Porto, sendo hoje um clube, não é nacional, é internacional, basta ver o palmarés e as vitórias. O Futebol Clube do Porto tem 7 vitórias, desde 87 venceu 7 provas internacionais e desde essa altura ninguém mais venceu nada. Portanto, isso obviamente que atrai a simpatia e a atenção de toda a gente. E nós hoje temos muito orgulho em ser não só
um clube nacional, mas ser um clube internacional, e temos muito orgulho em podermos dizer que abrangemos todo o país de norte a sul. Agora, com isso, não queremos de maneira nenhuma perder a nossa raiz e as nossas características de clube do norte, de clube da cidade do Porto. Agora, não somos só um clube da cidade do Porto. Queremos ter adeptos em toda a parte, simpatizantes, e ficamos muito orgulhosos de saber. Curiosamente, hoje nos Dragões de Ouro, o Dragão de Ouro para as Casas de Futebol do Porto foi atribuído por unanimidade, porque não sou eu que escolho, foi a direção, foi atribuído por unanimidade à Casa de Futebol do Porto em Lisboa, porque realmente ela tem uma atividade e tem tido ao longo destes 50 anos, e agora está com uma grande pujança, é dirigida e tem muitos associados e permanentes frequentadores, que são pessoas de Lisboa e do sul de Lisboa, e nós queremos-las tanto como os que são do Porto, porque, repito, somos um clube nacional. Todos são bem-vindos, desde que tenham o espírito do dragão e realmente amem o Futebol do Porto, como demonstram que amam, e daí o terem hoje recebido no nosso museu, e eu tive um orgulho muito grande em lhes entregar o dragão, porque curiosamente a Casa do Futebol do Porto fez 50 anos este ano que foi fundada, e infelizmente eu sou a única pessoa que esteve presente nessa cerimónia. Era então diretor do Futebol do Porto, numa direção presidida por Afonso Pinto Magalhães. Sou a única pessoa que ainda estou viva de todos os que lá estiveram. Tem lá uma fotografia de toda a gente e infelizmente já todos partiram. Se calhar esqueceram-se de mim e eu vou-me metendo atrás da fila e vou ficando por cá. Presidente, queria agora falar de uma questão que tem sido uma questão absolutamente determinante, tem a ver com a ausência do público nos estádios de futebol. Sente que nesta altura fala demasiado sozinho relativamente a esta matéria? Eu não sei se falo sozinho ou não, porque eu quando falo por mim, não falo por a cabeça dos outros, e acho curioso se falo sozinho, porque quando estou com as pessoas, todas me dizem que eu tenho razão, que isto não pode ser, há que fazer qualquer coisa, mas de facto eu não sei se falo sozinho ou não, porque eu não leio muito jornais, portanto eu não posso garantir se falam ou não, mas depreendo que pode acontecer isso, porque muita gente me diz, só o Presidente é que fala, ninguém mais fala, isto é uma vergonha. Então, eu não sei, eu falo pela minha cabeça, falo o que sinto, e realmente eu acho que é inadmissível o que está a acontecer. Inadmissível, e há falta de sensibilidade das pessoas que mandam em relação ao desporto, e há falta de sensibilidade de quem está na Direção-Geral de Saúde, que não sabe minimamente o que é o desporto. Daí o ser impossível e ridículo aceitar que, por exemplo, no estádio de futebol que tem 100 camarotes, os camarotes tenham que estar vazios. Nem que dissesse, olha, pode uma pessoa para cada camarote. Não pode. Estão fechados. É ridículo. E vê-se nas touradas que as touradas estão cheias, as pessoas nem deixam aquele espaço de 2 lugares como no futebol se deixa, em todos os acontecimentos do futebol acontece. Vi há dias num congresso, ou não sei se era congresso, se era numa reunião do Partido Socialista em Coimbra, que a sala estava cheia, todos sentados uns aos outros, a maioria sem máscara. Isso aí não houve problema. Agora embicaram com o futebol, não sabem. Agora há uma coisa que é certo. Em tempos gabaram-se eles próprios do milagre que havia em Portugal. Agora o milagre desapareceu. E a culpa é do futebol? Se o milagre desapareceu e se transformou num pesadelo e num pecado mortal, não é por culpa do futebol. Tem que ver que se calhar é pelas touradas, se calhar é por esses congressos, se calhar é pelos cinemas abertos, é pelos os humoristas a fazer espetáculos, é por concertos em recintos fechados, tudo isso. E o futebol é que paga? Isso é absolutamente inadmissível.
Presidente, mas o Benfica, por exemplo, optou por atacar a Liga de Clubes. Não vimos ainda o Benfica, por exemplo, a pronunciar-se relativamente àquilo que tem sido o papel da DGS ou do próprio Governo neste processo. E vou-lhe dizer... A opção foi pela Liga de Clubes. Acha que faz algum sentido atacar a Liga de Clubes neste momento? Eu acho que não faz sentido atacar a Liga dos Clubes, mas compreendo que na situação que é dita todos os dias, é transcrita nos jornais sobre a situação do Benfica, eu se calhar acho que o Benfica faz bem não atacar o governo. Porquê? Eles é que devem saber. Porque é que não atacam? Não podem? Não querem? Não dá jeito? Tudo junto, tudo junto. Há pouco falou na questão do próprio DGS e da forma como a DGS e o próprio Governo têm gerido toda esta situação. De resto, há pouco tempo vimos, por exemplo, um secretário de Estado do Desporto a abrir a porta à possibilidade de haver público no futebol, em concreto. Mas logo depois vimos Graça Freitas, a Diretora-Geral da Direção-Geral de Saúde, a dizer que não, senhor, isso para já está completamente fora de hipótese. Há aqui muita incongruência também nesta... Não, eu acho... Isto não é incongruência, o que eu acho é que há muita incompetência, acaba em ência, mas não é incongruência, é incompetência. Agora, o secretário de Estado, no fundo, diz, quando diz, é desmentido, não é. E porquê é que acha que isso acontece? Olha, acho porque realmente o secretário de Estado de Desporto não foi escolhido como uma figura que estava ligada ao desporto, que tinha feito sem desporto, unicamente na política. Infelizmente, até nos governos, é preciso... Quando há várias tendências, várias fações, tem que entrar um secretário de Estado que é do grupo de Aveiro e de São João da Madeira, depois tem que entrar outro que é dali e da acolá, e vai-se às vezes buscar pessoas que não têm o mínimo de qualidade para os cargos que ocupam, porque é realmente ridículo aquilo o secretário de Estado vem dizer que sim senhor vai-se tratar e depois vem uma senhora e diz não senhor, não é nada, esse senhor não sabe o que diz. Agora, também me custa aceitar, e é essa cobertura dentro da incompetência, que uma responsável pela DGS tenha dito, que eu ouvi que era maléfico usar máscara, não se podia usar máscara, não se devia usar máscara, e passado 3 dias estavam a dizer que se devia andar de máscara, toda a gente tem que andar de máscara. Eu acho que num país onde reinasse e fosse exigida competência, quem dissesse uma coisa dessas e se verificasse que estava a dizer um disparate, não aparecia mais. Aqui não, vai-se dizendo, o secretário de Estado diz que vai haver, depois diz que não há, depois uns dizem que está perto, os outros está longe, depois porque aumentou a epidemia, porque não foi pelo futebol, de certeza. Agora, não foi pelas touradas, nem foi pela festa do Avante, nem foi pelos concertos, mas o que é certo é que aumentou. Agora, pelo futebol não foi, de certeza absoluta. Relativamente a esta questão ainda... Isto coloca em grande desvantagem os clubes portugueses relativamente, por exemplo, a outros clubes estrangeiros, onde nesta altura até os estádios já estão abertos a algum público, pelo menos. Como acontece na Alemanha, por exemplo, em França. Na Alemanha, na Bélgica, mais incidência já da abriu, doença, nos países do norte da Europa, tudo está a abrir. Só em Portugal é que não. Mas ainda há pior, é que nos Açores já há público nos espetáculos desportivos. E hoje foi anunciado que o Santa Clara Gil Vicente até pode Santa vir Clara a ter pode público. vir a ter. Agora, não é por haver, porque se há região que mereça realmente o elogio e tem sido, e se vê nos resultados que tem tido um trabalho fantástico, são os Açores e a Madeira. Portanto, esses abriram ao desporto às diversas modalidades e não se vê aumentar de maneira nenhuma os infectados, de maneira nenhuma. Mas acha que, de certa forma, as autoridades estão a olhar para os adeptos do futebol de uma forma diferente daquela que olham, por exemplo, para quem vai ao cinema ou para quem vai a uma tourada? Eu acho que estão a olhar para o futebol de uma maneira diferente, com tudo o que possa imaginar, porque tudo é permitido. Abriram os restaurantes, abriram todos os espetáculos, abriram os cinemas, abriram as touradas, podem-se fazer festas com milhares de pessoas, podem-se fazer pode fazer tudo. O futebol é que não. Agora, não podem dizer que foi o futebol que fez aumentar o número de infectados, porque o futebol não existe. E é ridículo
Por exemplo, outro dia eu vi um treinador, salvo erro, o Carvalhal, dizer que já tinha feito 22 vezes, creio eu, o teste para ver se estava positivo ou negativo. E a mulher, que era médica ou enfermeira que lida com os doentes, não tinha feito nenhum. Quer dizer, os jogadores de futebol que têm Um controle, não é? um controle diário dos clubes tem que ser todas as semanas, 1, 2 vezes. E aqueles que lidam com os doentes que estão nos hospitais, isso não é preciso controlar. Se apanhar, apanham. Isto é realmente lamentável. É falta de sensibilidade, mas também é falta de competência. Acha que o Governo podia ter feito mais no que diz respeito, por exemplo, ao apoio aos clubes durante este estado de pandemia em que ainda nos encontramos? Olha, se o Governo tivesse feito um bocadinho de nada, já fazia mais. Mas acha que pode, nesta altura, tantos são os setores a que tem que acudir? Olha, os clubes, não é só no futebol, os clubes têm as suas obrigações, têm os seus funcionários, têm tudo que não podem deixar de pagar. E, no entanto, continuam a ter que pagar os impostos na mesma. Os clubes não têm receita. O Futebol Clube Porto, e falando agora pelo Futebol Clube Porto, por não ter público nos estádios, com a falta da bilheteira, com os lugares cativos que não vendeu e os camarotes, tem um prejuízo de 27 milhões de euros. 27 milhões. Mas os impostos têm que os pagar na mesma. Ao dia, creio que é dia 20 ou dia 15, tem que pagar os impostos. E o Governo nunca se lembrou de pensar que, se calhar, eles não podem pagar os impostos. Com quem é que eles vão pagar os impostos? É com os dinheiros dos jogos, da bilheteira? Não podem. É com os lugares cativos que vendem? Não têm para vender. É com os camarotes? Não há camarotes. Mas os impostos, aí o Governo está atento. E se não pagarmos, vem logo as multas e as ameaças. Isto é, este Governo, e eu já disse isto quando referi do Presidente do Benfica, e eu creio que ele me deu razão quando não quis que o Primeiro-Ministro... Retirou o nome do Primeiro-Ministro da sua lista de honra, não é? Porque eu disse que este Governo vai ficar ligado à falência do desporto em Portugal. Porquê é que acha que ele o tirou? Acha que o ouviu? Não sei se me ouviu ou não, mas porque se calhar pensou que ter na Comissão de Honra o líder de um governo que está a matar o futebol e o desporto em português, se calhar não era muito conveniente. Mas surpreendeu esse apoio de António Costa? Não. Porquê é que não o surpreendeu? Porque sabia que ele sempre apoiou. E ele admirou-me como já não estavam alguns. Se calhar no Banco de Portugal não é permitido, senão seriam lá outros. Mas acha que foi um erro de cálculo de António Costa apoiar um presidente que tem tantas dívidas, por exemplo, à banca, neste momento? Não faço ideia, se calhar ele acha que são poucas. Eu não sei qual é o limite para ele. O governo está sempre a meter tantos milhões no banco, se calhar entendem que o presidente do Benfica ficou a dever à banca que não tem significado. É a opinião de cada um. Si? Qual é a sua opinião? Para mim é muito dinheiro. De qualquer forma, ainda relativamente a esta questão de ter políticos ou nas listas, o Porto também tem alguns políticos, nomeadamente em alguns órgãos do clube. Estou a falar, por exemplo, Rui Moreira, Manuel Pizarro e outros. Como é que também olha para essas críticas? É uma crítica que lhe faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Em primeiro lugar, porque a minha concepção de político é o indivíduo de político de carreira, os que começam nas JSDs e JPPs e não sei o que mais, não sei bem as siglas deles, e que depois são carreiristas políticos toda a vida, nunca na vida trabalharam, mas vão da JC e da JS para a Assembleia, e depois são secretários de Estado disto, daquilo, e vão subindo e passam a vida na política. E os que realmente são políticos de governo. Para mim, na minha visão, um autarca não é um político. Porquê? Porque acho que o autarca tem que se preocupar apenas com os seus munícipes, com a sua cidade, com a sua região. E, naturalmente, temos uma prova no Porto. O nosso Presidente da Câmara não é de nenhum partido. Portanto, porque é que se há de considerar que um indivíduo
que não é de nenhum partido, criou apenas um movimento para se candidatar à Câmara do Porto, para dirigir a Câmara do Porto, que nunca mostrou interesse em nenhum outro cargo, apenas servir a cidade do Porto, para mim, isto não é um político. É um autarca, é um homem que dedica a sua vida, como eu dedico ao Futebol Porto, ele dedica à cidade do Porto. E está num órgão absolutamente consultivo que não tem qualquer responsabilidade, nem interfere em nenhum negócio do Futebol Clube do Porto. Agora, se tiver um ministro, se tiver um presidente do Banco de Portugal, um ministro das Finanças, que está ligado a um clube que depois tem milhões de dívidas, naturalmente que isso é reprovável. E o facto de Rui Moreira ser portista, isso interfere na gestão que ele faz da Câmara? Até o momento, quais são as relações que o Futebol Clube do Porto tem com a Câmara, por exemplo? As normais que qualquer clube tem com qualquer presidente da Câmara que seja normal. Já tivemos um anormal que não tivemos qualquer relação, mas qualquer presidente normal e qualquer clube presidido por gente normal tem as funções naturalmente de ligação que são normais. Quando qualquer clube de Lisboa ganha qualquer prova, é recebido na Câmara Municipal de Lisboa, e muito bem. Quando o Braga tem as suas conquistas, teve as suas conquistas, é recebido na Câmara de Braga. Quando o Futebol Porto, agora com Rui Moreira, como era no tempo do Dr. Fernando Gomes, ganha, é recebido na Câmara. Isso é normal. Isso não é nenhuma convivência indesejável no desporto. Eu lembro-me de uma vez estar numa reunião de presidentes, ainda era lá à porta o presidente do Barcelona, e estávamos lá a conversar e ele disse uma coisa que eu achei graça, mas depois me chocou, que disse assim: o Porto é o único clube da Europa que ganha provas europeias e não é recebido na Câmara. E eu disse, é? E ele então contou-me isto: olha, nós ganhamos uma prova, eles já ganharam várias também, e ganhamos uma prova e ele tinha tido uma ideia, que era os jogadores chegavam ao aeroporto e depois iam de helicópteros individuais, todos aterrar no campo do Barcelona, no Nou Camp. E o Al-Qaeda não deixou. O Al-Qaeda disse, era o que faltava. Isto é uma vitória do clube, mas é uma vitória da cidade. Vocês primeiro vêm aqui ser recebidos por nós e depois é que vão para o estádio. E ele dizia isso. Eu senti um bocado de vergonha da situação, mas era realmente um facto. Agora, considerar que um Al-Qaeda, alguma vez alguém disse que o presidente da Câmara de Braga, que tinha conluios esportivos porque recebeu o Braga na Câmara. Fora isso, o que é que o Futebol do Porto beneficia da Câmara do Porto? Nada. Agora, naturalmente que é agradável ter bom relacionamento, e se o Presidente da Câmara, como se o Presidente dos Bombeiros ou o Presidente do que quer que seja, for portista e uma pessoa válida, naturalmente que eu quero tê-lo como conselheiro. Agora, não é para fazer negócios, nem nunca fiz nenhum negócio com a Câmara. Relativamente ao mercado de transferências, Presidente, o Futebol do Porto continua à procura dos jogadores? Vai contratar mais? Como é que estamos? Em que ponto é que estamos? Aquilo que eu lhe posso dizer de concreto é que o Futebol do Porto cedeu o Fábio Silva e o Vítor Ferreira e que contratou os jogadores. Sim. O Zaidu, contratou o Zaidu, e o Taremi, e o Carraça e os que estão. Isso, agora, os que podem sair amanhã ou entrar amanhã, não lhe sei dizer, porque o mercado não é propriamente nós que escolhemos, quero este ou aquele. Os jogadores, como se sabe, têm todos cláusula de rescisão. Se qualquer clube pagar a cláusula de rescisão e o jogador quiser ir, nós não podemos impedir. Mas em nenhuma destas duas vendas aconteceu isso. Porquê é que o Porto teve necessidade de ceder estes jogadores?
tão jovens da sua formação? Cedemos esses jogadores porque são jogadores que são jovens de talento e com futuro que nós consideramos muito promissor, mas não eram peças indispensáveis no sucesso da equipa, porque no ano passado já cá estavam e praticamente no campeonato não jogaram, portanto não era pela sua falta que íamos ser afetados, e por outro lado aquilo que pudemos beneficiar deu para ir buscar outros jogadores e ainda compor parcialmente as nossas contas. Agora, não cedemos nenhum jogador daquele núcleo de 16, 18 jogadores que o treinador considerava indispensáveis. O que não quer dizer que se amanhã chegar aqui alguém e pagar a cláusula de rescisão e o jogador quiser ir, não temos que fazer, não podemos evitá-lo. Neste momento é mais difícil comprar e vender jogadores neste atual estado do futebol, comparando até com aquilo que assistiu em todos os seus muitos anos de presidência. É muito mais difícil. Que mudou assim tanto? É mais difícil porque os clubes retraem-se mais, porque na devida proporção, embora haja clubes que podem continuar a dispor de grandes verbas porque são de propriedade de milionários, os clubes todos têm dificuldade porque a pandemia afetou toda a gente. Por exemplo, em Espanha também os prejuízos foram muito grandes e a capacidade de comprar diminuiu. Portanto, estou convencido que ainda se irão fazer alguns negócios, mas em condições normais, em circunstâncias que não as que temos agora, já se teriam feito muito mais. Acha como é que olha para aqui para o papel também dos empresários, que cada vez continuam a ter cada vez mais peso neste tipo de situações? Comparativamente com aquilo que era, por exemplo, há 20 ou 30 anos, não devia ser o mesmo fenómeno que assistimos a hoje, não é? Os empresários é como tudo. Em todas as atividades, há jornalistas que são bons, que fazem bem à sociedade, àquilo a que se dedicam, e há jornalistas que são maus para aquilo em que estão inseridos. É como tudo, como se o médico for bom ou o médico for mau, há de tudo. Há empresários que são muito importantes, para o futebol, para movimentar até o próprio mercado, porque são importantes para os clubes, para as suas finanças e até para a formação dos seus plantéis, como por exemplo Jorge Mendes. Jorge Mendes, não há nenhum clube que se queixe de que o Jorge Mendes tenha estragado algum negócio. Agora, há outros que, com a sua ganância de querer isto e aquilo, às vezes exigem para eles quantidades que se calhar o jogador vai ganhar o mesmo que ele. Já neste mercado houve situações dessas, em que, por exemplo, um negócio não tenha ido para a frente ou não tenha sido concluído por força dessa situação? Sim, não quero estar a explicitar, mas posso lhe dizer que sim. Quando olha para este futebol, ele está melhor ou pior do que há 20 ou 30 anos, na sua opinião? A qualidade do futebol, a qualidade dos árbitros, a qualidade dos jogadores, dos técnicos? Os técnicos estão muito melhores. Estão mais bem preparados neste momento? Muito mais bem preparados e por isso se vê a quantidade de treinadores portugueses que vão para o estrangeiro e que têm sucesso. Repare, neste momento o Porto e o Benfica têm 2 treinadores de grande valia que foram ao estrangeiro e tiveram sucesso. O Sérgio Conceição, num clube sem grandes condições, fez um trabalho notável no Nantes, que estava em perigo de descer divisão e pô-lo no meio da tabela, e tanto que eles não queriam deixá-lo sair, e o Jesus fez... Foi um problema para ele sair. Foi um problema, se não fosse a sua determinação e o seu amor ao Futebol Porto, se calhar esta hora ainda estava em França. E o Jesus no Flamengo fez o que fez. Portanto, o treinador português já deu provas, e caso destes treinadores abriram as portas a outros que têm sucesso. E isso começou com o Mourinho. Mourinho saiu do Futebol Porto, foi para o Chelsea, foi campeão no Chelsea, foi para o Inter de Milão
e foi campeão europeu, campeão de Itália. Esse sucesso dos treinadores, o Paulo Fonseca está agora no Roma, o Vilas Boas está no Marselha, teve sucesso no Zenit. Em termos de treinadores não há comparação. Eu lembro quando estava no futebol, havia o Pedroto, depois o Mário Wilson e o resto não tinha... Eram trabalhadores e esforçados, mas não tinham a qualidade. Hoje qualquer treinador, qualquer equipa apresenta um fio de jogo, tem métodos de trabalho todos muito semelhantes porque estão bem preparados. Aí foi realmente uma evolução muito grande. Em termos de jogadores, sempre houve grandes jogadores. Portugal teve sempre grandes jogadores. Eu, desde que fui diretor de futebol, há 42 anos, que habituei a ver grandes talentos no Porto e nos adversários, e é só ver a quantidade de jogadores que brilharam e ainda brilham neste momento por essa Europa e por esse mundo fora. Em termos de árbitros, também acho que se melhorou muito. Em termos gerais, a arbitragem melhorou muito, porque há mais critério, há mais rigor, o VAR veio, salvo exceções, que há sempre erros, não há sistemas perfeitos, mas de um modo geral evitou-se muita injustiça, evitou-se alteração de resultados com o recorrer ao VAR. Portanto, acho que de um modo geral melhorou. Em termos, uma coisa prejudicial, embora não gostem, se calhar amanhã vou ser muito criticado por isso, a comunicação social piorou muito. Porquê? A desportiva. Olha, porque realmente antigamente havia 2 ou 3 jornais que saíam 2, 3 vezes por semana. Agora há 3 jornais diários, os desportivos, os que não são diários trazem um suplemento desportivo que parecem jornais diários, há programas da televisão sobre futebol que parecem mais humorísticos do que para falar de futebol, que é uma coisa que não falam nem tratam. Aí piorou imenso. Agora, eu compreendo que se eu tivesse que fazer um jornal todos os dias, eu, por exemplo, às vezes rimos que vem notícia, por exemplo, Otamendi, está o Porto interessado no Otamendi, Otamendi está mais perto, Otamendi está mais longe, e nós ríamos e perguntamos, mas alguém falou com o Otamendi? Ninguém tinha falado com o Otamendi, ninguém falou com o Manchester City, ninguém, nós desconhecíamos totalmente. Se calhar o senhor também viu dezenas de notícias sobre o Otamendi. Ninguém falou no Otamendi. Nunca foi uma opção, nem sequer abordado, nem nos foi oferecido. É que podia alguém dizer assim, olha, vocês estão interessados no Otamendi? Não. E o Otamendi é um jogador com história no Futebol do Porto. O Otamendi faz parte daquele grupo que venceu a Liga Europa, que levou aquele banho de chuveiro de baixo para cima lá na Luz quando fomos campeões, que foi dos que mais festejou e sentiu essa vitória. Portanto, é um jogador com história no Futebol do Porto. Mas nunca estivemos, no entanto, isso deu para alimentar, e como esses outros, posso lhe dizer que há jogadores que fizeram dezenas de notícias que nós nunca sequer ninguém falou, alguns nem conhecíamos. Ainda há dias veio um do estrangeiro que quem é? Ninguém conhecia. Agora eu compreendo, é preciso... Se as únicas, infelizmente, páginas em que eu acredito e que toda a gente acredita é na necrologia, mas isso enche uma página. O resto tem que ser enchido todos os dias. Como é que não se pode ir buscar o Otamendi? Ontem disseram, o Porto está interessado no guarda-redes. Eu disse, um guarda-redes? Quem é? Ninguém sabia quem era o guarda-redes, nem nunca ninguém nos falou em guarda-redes. No entanto, contactaram o Vítor Bahia a dizer se era verdade que o Porto estava interessado, porque o Porto tinha mandado um emissário, não sei onde. Ele disse, para guarda-redes estou cá eu, se for preciso. Presidente, muito obrigado pela sua presença neste Jornal Diário. Foi, como sempre, um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E é assim que terminamos esta entrevista ao Presidente do Futebol Clube Porto.